o que é ecumenismo? Tem ali a imagem de uma igreja. Então, a gente pensa em ecumenismo, normalmente já se pensa em religião. Já se pensa em igreja, sinagoga, mesquita, capelas. Tem o nome que você quiser dar para esse templo religioso. O que é ecumenismo? Vamos conceituar, né, nesse nosso bate-papo. Vamos lá. Eu dei uma olhada na palavra ecumenismo para lembrar. No grego, vem de oikumênicos, que significa mundo civilizado, mundo habitado. E no latim, oecumênicos, que significa igreja universal. Opa! Então é interessante que ecumenismo, que tem esse significado de universal, a gente lembra da igreja universal, não tem jeito, falei universal, mas muita gente não sabe que católica, igreja católica, significa igreja universal. Católico quer dizer universal. Quer dizer universal. E como a igreja católica, a origem dela é romana, e a língua do Império Romano, quando surgiu a igreja católica no século IV, com Constantino, era o latim e o grego, então é muito importante nós pensarmos no ecumenismo, na origem grega e do latim, porque a gente vê que desde o começo, eu creio que quando a igreja foi estatizada no século IV, já foi com espírito de ecumenismo. Por que isso? Porque desde que a igreja foi estatizada no século IV e denominada católica, que ela fez um sincretismo religioso. Ela pegou a mitologia egípcia, pegou a mitologia grega, pegou a mitologia romana e começou a agradar gregos e troianos. Começou a ter, assim, como se fosse algo para agradar todo mundo. O sincretismo talvez fosse mesmo uma marca forte do ecumenismo, né, Juliano? Sim. Não é a mesma coisa, né? Uhum. A gente entende, né, ecumenismo como união, mas não quer dizer que precisa haver um sincretismo, que precisa haver uma mistura, uma contaminação, né? Sincretismo é meio que amalgamar, juntar. Uhum. E ecumenismo é uma reunião que pode simplesmente estar junto no mesmo lugar ali, né? Então, acho que é uma diferença. Pode falar. Eu entendo que há essa diferença entre... Não, porque pegando até a palavra que o pastor Mário citou, do grego, né? Oikos, no grego, é casa. Uhum. E ecumenismo é estar debaixo da mesma casa. Não é? Uhum. Então, essa ideia, inclusive o que gerou essa nossa pauta, se não estou enganado, até a produção me corrige aqui no ponto, se eu estiver enganado, foi uma matéria de um templo na Europa, que eles construíram um templo, na realidade um grande prédio. Uma casa. Que Berlim. servia para várias religiões. Está sendo construído em Berlim. Uhum. Um templo com o nome Casa Única, onde tem um espaço lá para o islamismo, um espaço para os judeus, um espaço para os cristãos, para a sinagoga, para a igreja, para tudo, numa só casa. Então, ali, literalmente, em Berlim, está sendo construído um templo com o nome de Casa Única. Uhum. E quando a gente pensa aí em união, quando a gente fala em união, pensando em unidade, aí a unidade é uma só fé. Mas quando se fala em união a respeito do ecumenismo, aí já não é mais uma só fé. Porque é impossível nós pensarmos que a fé evangélica que Paulo defendia, está escrito aí em Filipenses, que ele defendia a fé evangélica, é impossível a gente pensar que a fé evangélica esquece dos princípios básicos da fé. Agora, parece que alguns povos que são mais abertos a serem... porque a palavra tolerante ela tem um aspecto positivo, mas tem um aspecto que julgo eu negativo. Né? Você pode tolerar a diferença, legal, mas você não pode tolerar, por exemplo, o pecado. Sim. Você não pode saber que uma pessoa está cometendo pedofilia e tolerar aquilo. Você tem que denunciar, não é isso? Você não pode tolerar a violência. Então, por exemplo, na questão da religiosidade, né? Parece que o brasileiro ele é muito tolerante. É muito interessante. Ontem eu estava até conversando, dando aula, né? Estava dando aula sobre marxismo e explicando, né, que o marxismo e o cristianismo são incompatíveis. Ou você é um ou você é outro.
Mas o brasileiro tem a mania de querer duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, o número de católicos romanos que são ao mesmo tempo kardecistas Sim. é muito grande. É muito sincrético, né? E aí eu fico pensando, gente, ou é um ou é outro. Né? E agora começou dentro do protestantismo também. Eu sou protestante, mas eu também sou, né, sou logosófico, sou isso, aquilo. Parece que a nossa cultura tem isso, né? A gente vê, né, caminhando aí, né, para o final dos tempos, não sei se a gente vai abordar esse tema, mas a gente vê que parece que a gente vai caminhar para uma unidade filosófica, religiosa e política, né? E a gente está vendo muito isso. Todo mundo que não aceita essa forma plural, a gente rejeita porque ele é fundamentalista. Mas quando a gente vai ver na palavra, a gente vai ver que se a gente não tiver um fundamento, que são os fundamentos da palavra, Deus quer unidade, sim, né? Deus quer unidade, mas eu não sei se Deus quer ecumenismo. Por quê? Porque a unidade, ela precisa ser fundamentada na palavra. Se eu aceito tudo, eu não tenho fundamento. Se eu não tenho fundamento, a minha casa vai cair. Eu li essa matéria interessante, são as 3 maiores religiões monoteístas, né, que é o Islã, o judaísmo e o cristianismo. Porém, a própria construção já não dá para agradar todo mundo, porque o Islã vai orar virado para um lugar. O judeu tem que ter um pé direito alto por causa das tendas, das festas lá das tendas, do tabernáculo. Então, cada um vai querer, quer dizer, não dá para mexer no fundamento meu para aceitar o seu. Como é que eu estou na minha casa, o pastor Mário chegou ali, eu aceito alguma coisa, mas nós temos que mexer nesse fundamento. Se eu for mexer nesse fundamento, essa casa vai cair. Então, quando não se trata de fundamentos, eu entendo que algumas coisas dá para aceitar, para comunicar, né? Eu entendo que um ecumenismo, por exemplo, quando vai tratar na questão social... Dá para ter parceria, você diz? Sim, né? Mas existem algumas coisas, os fundamentos, por exemplo, da verdade... Até pegando, né, e bate-papo é bom por isso, né? Eu posso interferir aqui. Eu estava lembrando de que me causou um pouco de surpresa até. A gente tem muito contato com alguns vereadores que são próximos da gente, vereadores que são cristãos evangélicos, e conversando sobretudo com 2 deles, o Fernando Borja e o Irlan Mello, que esteve aqui ontem. Eu sou amigo dos 2. Você é amigo dos 2. Né? Apesar disso... Mas só voto em um. Eu não sou ecumênico. Porque não dá você só não declara seu voto, Mário. Mas assim, o primeiro que me falou isso foi o Irlan, né? Que ele tem uma bancada cristã na Câmara dos Vereadores. Aí depois o Fernando confirmou essa bancada. Mas quando o Irlan comentou da bancada, eu fiquei um pouco surpreso, porque ele falou assim, são protestantes, são católicos, para mim estava tudo bem. Mas falou assim, mas também tem espíritas. Aí eu falei, cara, mas espírita é cristão? Aí o que ele estava explicando é que os espíritas, os kardecistas, eles têm as mesmas teses dos cristãos. Não é? Então aí eu fico pensando, acaba sendo uma bancada ecumênica. Sim. Concorda? Sim. Concordo. É uma bancada ecumênica, né? E como eu falei, dá para comunicar em alguns temas, mas vai chegar em temas que não dá para comunicar, né? Não dá para compartilhar alguns conceitos. Então, assim, eu sou de uma... Eu estava conversando com o pastor Mário antes de entrar aqui e ele disse que tem lugares que ele vai que ele é tido como pentecostal, tem lugares que ele vai que ele é tido como tradicional, né? Então, se ele for num lugar muito pentecostal, eles vão olhar para ele e dizer, esse cara é tradicional. Se ele for muito tradicional, eles vão dizer, esse cara é renovado demais, né? Então, eu venho de um lugar onde o pastor era muito radical com relação ao ecumenismo. Então, ele falava, olha, você não deve nem conversar com ninguém. É mesmo? Você não deve... Paulo, então ele trazia aquele texto... Mas com quem? Conversar com quem, você diz? Com os sacerdotes católicos, por exemplo, espíritas, as religiões de matriz africana, porque ele usava aquele texto. Falava, Paulo fala que você não deve comer, não deve conversar, não deve nem cumprimentar essa turma. Então eu cresci assim, né? É porque ele não pegou nossos dias de politicamente correto. Hoje, ele teria muitos problemas. Sim. O tempo todo. Então eu cresci assim, e aí quando a primeira formatura que eu fui chamado para fazer, tive um conflito que eu fiquei, porque era na igreja católica, e dividi lá com o padre. Com o padre, eu fiquei naquele conflito. Depois é que eu vim entender e contextualizar que aquelas palavras que Paulo estava dizendo eram para pessoas que estavam lutando contra a igreja, pessoas que estavam causando divisões na igreja. Mas por causa dessa base minha, eu pensei, eu fui lá, né, dividi aquele tempo, fui abençoado, aprendi isso, que existem coisas que eu posso compartilhar e conviver. Agora, existem coisas que não dá. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais.
queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.